tema proposto é o rastreamento do câncer de mama e do colo uterino. Nós estamos no mês de outubro, onde há alguns anos nós utilizamos essa data como Outubro Rosa, para divulgar a prevenção do câncer de mama. E, em se falando de prevenção do câncer na mulher, aproveitamos a oportunidade para trazermos as informações importantes também em relação ao câncer de colo uterino. A gente traz os documentos que o Ministério da Saúde tem para que vocês possam consultar, que são as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo uterino de 2016 e também as estimativas atualizadas para 2023 do Instituto Nacional do Câncer, né? Dentre outros documentos do Ministério da Saúde relacionados à linha de cuidado para o câncer de mama, que nós vamos citar na aula. Como o objetivo dessa aula tem a ver com conhecimento para a utilização na atenção primária da saúde, a gente vai falar da recomendação do Ministério da Saúde e também vai atualizar os dados das sociedades relacionadas aos temas. Então, no contexto atual, em relação a esses dois cânceres, o câncer de mama e o câncer de colo uterino, nós observamos que taxas ajustadas da incidência de câncer de mama são maiores, tanto em países com alto IDH, né, ou seja, 55,9 por 100 mil, quanto naqueles com baixo ou médio IDH, 29,7 por 100 mil. E que o segundo câncer mais incidente, ele é variável. Nos países com alto IDH, o câncer de cólon e reto, ele é o segundo. E nos países de baixo e médio IDH, o câncer do colo uterino é o segundo. No nosso caso, a nível de Brasil, o câncer de cólon e reto, ele é o segundo câncer que acomete tanto o homem quanto a mulher nessas novas estimativas. Então, por isso, com esse contexto atual, a gente demonstra a grande importância em saúde pública do conhecimento desses dois temas. Eu trouxe essa tabelinha mostrando a relação na mulher dos cânceres mais incidentes, e nós temos a mama feminina como primeiro, ocupando 30% dos cânceres na mulher, o de cólon e reto segundo, 9,7%, né, quase 10%, e o de colo uterino, 7%. Também trouxe para vocês o mapeamento, um dado das estimativas, onde nós observamos que o câncer de mama no Brasil, ele tem esses estados mais incidentes, que são esses em azul, né? Então, aqui nós temos o Ceará, Rio Grande do Norte, na região Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né, no Sudeste, Santa Catarina, se eu não me engano, aqui no Sul. Já o câncer, aí você vai comparar esse mapeamento do câncer de mama com o câncer de colo, e você já observa uma inversão, né? Uma incidência de câncer de colo na região norte, Amazonas, Pará, Amapá, região nordeste, Maranhão e Alagoas, na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, e na região sul, novamente, Santa Catarina. Em relação aos dados do documento das estimativas, eu trouxe para vocês
o da região norte, que é a nossa região, para vocês observarem como que nós estamos. E aqui nós trouxemos que a previsão de cânceres para câncer, esse aqui é o câncer de mama. Tá? Aqui está tão pequenininho para eu ler, mas é o de mama. Aqui nós temos, então, do câncer de mama em torno de 2.410, tá? Relacionado à região norte. E de colo uterino, né, 1.960, se não me engano, não estou conseguindo ler. Em relação ao estado do Pará, nós vamos ter quase a metade, né, desse valor, que são 1.020 relacionados à mama feminina e aqui eu acho que é 830 em relação ao câncer de colo. Vindo para a nossa capital, Belém, onde nós temos a referência, o Hospital Filoiola e também o Hospital Barros Barreto, nós temos aqui a mama feminina 380, né, quase 400 mulheres acometidas, e o colo uterino em torno de 220. Essas são as estimativas para 2023. Então, em relação ao rastreamento do câncer de mama, o SUS ele vem de um histórico relacionado com avançando no acompanhamento dessa mulher desde 1984, mostrando o Programa da Atenção Integral à Saúde da Mulher, em 98 o programa Viva Mulher, em 2003 o consenso com recomendação de mamografia, em 2009 a implantação do SISMAMA, que é o Sistema de Informação de Controle do Câncer de Mama, e em 2015 as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, que vocês conseguem baixar esse documento pela internet, está disponível. Nesse documento está justamente a orientação relacionada ao uso da mamografia como método de rastreamento do câncer de mama. Nós temos uma diferença entre o câncer de mama e o câncer de colo em relação ao rastreamento. Por quê? Porque, em relação ao câncer de mama, quando o exame de mamografia detecta as lesões, muitas das vezes já são lesões iniciais do câncer de mama. Em relação ao exame preventivo do câncer de colo, que é a colpocitologia, você consegue detectar as fases anteriores, né, pré-malignas, precursoras do câncer, tratar e assim resolver. Então, essa é uma diferença entre os dois. Nós temos as informações da OMS que 2,3 milhões de mulheres elas foram diagnosticadas com câncer de mama em 2020. E a quantidade de óbitos foi em torno de 685 mil, né? Então, a ênfase desta palestra, a ênfase do Outubro Rosa é a prevenção, é o diagnóstico precoce para o tratamento adequado do câncer de mama em estágio inicial. Bom, essa informação que eu estou trazendo é do Ministério da Saúde, relacionada às linhas de cuidado, e uma delas é para o câncer de mama. Então, vocês podem acessar o site, né, do Ministério sobre linhas de cuidado, que vocês terão todas as informações relacionadas a isso. Tá? E nesse acompanhamento das linhas de cuidado, a gente observa um item lá que fala justamente como deve se proceder
essa linha de cuidado na atenção básica, né, que é o nosso foco nesse momento. O que o profissional que está na atenção básica consegue fazer de fato, né, para a prevenção do câncer de mama? Então, nós temos a utilização de tecnologias, né, de baixo custo, que são a anamnese, que é a avaliação da paciente, né, pela sua história da doença. Nós temos o exame físico, que no caso é o ECM, o exame clínico da mama, né, onde nós realizamos a inspeção da mama, a avaliação dos linfonodos, a avaliação do tecido mamário através da palpação e também a observação da saída ou não de secreção pela papila, que nós chamamos de descarga papilar. Então, nesse site do Ministério da Saúde, onde nós observamos as linhas de cuidado para o câncer de mama, nós observamos justamente a citação do exame clínico da mama. Então, é muito importante para a realização do exame clínico o conhecimento da anatomia da mama, né? Sabendo que ela possui a divisão em quadrantes, né, os quadrantes superiores, os quadrantes inferiores, e que isso é importante para o diagnóstico de alguns tipos tumorais. Observação da pele, observação do complexo areolo-papilar, que é a areola e a papila, observação de todo o revestimento da pele da mama. Também nesse site do Ministério da Saúde, Linhas de Cuidado, mostra as etapas do exame clínico da mama. Aqui eu trouxe apenas a observação relacionada à inspeção estática e à inspeção dinâmica, onde nós temos toda uma descrição dessa mama, observar se não há nenhuma mama extranumerária, observar o volume mamário, a simetria, observar pelo movimento dos membros superiores se existe alguma retração ou abaulamento, e também através da contração dos peitorais. Isso o paciente sentado, o observador em frente à paciente. Na unidade básica de saúde, no momento em que o médico clínico, ou até mesmo a enfermeira, achem necessário o exame da mama, é muito importante, antes da realização do exame, informar a importância dessa avaliação e a importância da autorização da paciente antes de realizar. Então, para a detecção precoce do câncer de mama, o rastreamento ele é utilizado na paciente sem sintomas e sem sinais do câncer de mama. Tá? Então, o rastreamento é a utilização de um método diagnóstico numa população, né, que tem uma incidência maior da doença. No caso, câncer de mama, cuja média de idade é em torno dos 50 anos. Então, o Ministério da Saúde propõe a realização da mamografia dos 50 aos 69 anos, né, nas pacientes sem risco, e a partir dos 40 anos nas pacientes com risco de câncer de mama. Tá? Nas pacientes que possuem sinais e sintomas suspeitos, nós também devemos realizar a mamografia para a identificação das lesões. Aí já não vai ser uma mamografia de rastreamento, e sim uma mamografia diagnóstica. E o objetivo tanto da mamografia de rastreamento quanto a mamografia diagnóstica é a redução da mortalidade e da morbidade por câncer de mama. Essa imagem também eu tirei do site do Ministério da Saúde,
não está muito, está um pouco borrado, pelo menos que eu estou vendo aqui, mas é justamente para vocês verem a população-alvo e a periodicidade de rastreamento precoce do câncer de mama. Então, qual é a população-alvo? Mulheres de 40 anos ou mais com risco elevado. A conduta deve ser individualizada, considerando riscos e benefícios dos exames de rastreamento. E em mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Essa é a proposta do Ministério da Saúde. Então, nós temos critérios de alto risco para o câncer de mama. Como que você vai classificar essa paciente de alto risco? Mulheres e homens com mutação ou parentes de primeiro grau, materno ou paterno, com mutação comprovada dos genes BRCA1, BRCA2, ou com síndromes genéticas como Li-Fraumeni, Colden e outras. Mulheres com história de familiar de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama em idade inferior a 50 anos, ou familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral, ou familiar de primeiro grau com história de câncer de ovário em qualquer faixa etária, ou homem com diagnóstico de câncer de mama, independente da idade. Mulheres com história pessoal de câncer de mama invasor, ou hiperplasia ductal, ou lobular atípica, atipia epitelial, ou carcinoma ductal in situ. Mulheres com história de radiação torácica, radioterapia supradiafragmática prévia antes dos 30 anos, por conta do efeito da radiação. E qual é o risco, né? Essas pacientes, como que nós vamos orientar sobre o risco do câncer de mama? Né? Às vezes não é algo tão palpável assim. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela explica que certos fatores aumentam o risco de câncer de mama, como a idade avançada, a obesidade, que é um fator que se relaciona com vários outros tipos de câncer, uso nocivo do álcool, e isso hoje tem um impacto muito grande nas mulheres. Na minha anamnese, tanto a ginecológica quanto a de mastologia, eu pergunto às pacientes se elas têm o hábito de beber socialmente. Muitas relatam que sim, e quando eu pergunto, elas informam uma quantidade expressiva de bebida alcoólica. Então, no dia a dia hoje, a gente observa que é um hábito muito comum, né? E muitas das vezes as mulheres elas não abrem mão desse momento. Então, isso vai realmente impactar no aumento desse risco para o câncer de mama. Histórico familiar de câncer de mama e reprodutivo, exposição à radiação. Nós temos profissionais que trabalham com radiação, né, que tem todo o cuidado em relação a isso. Tabagismo e terapia hormonal pós-menopausa. A gente lembra que a reposição hormonal, ela não causa câncer de mama, porém, ela vai impactar a nível tecidual com uma ação proliferativa. Por isso que nós devemos, antes de indicar qualquer tipo de reposição hormonal, inclusive com fito-hormônios, nós devemos fazer uma avaliação adequada da mama, tanto com SCM, que é o exame clínico da mama, quanto com a mamografia, e às vezes até com a complementação com ultrassom. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela também propõe que a população tenha escolhas saudáveis em relação à atividade física, à alimentação, com controle do peso, evitar o álcool, o excesso dele, o fumo, né? Para que se tenha um impacto na redução desse risco, né? Então, a OMS
coloca que ainda assim, né, que se todos esses fatores estiverem controlados, haveria uma redução do risco de desenvolver câncer de mama em, no máximo, 30%. Em relação ao câncer de mama nos homens, ele é raro e ele tem um percentual de 0,5% a 1%, né, na população em geral. Ou seja, para cada 100 mulheres acometidas com câncer de mama, um homem, né, é acometido. Bom, eu repito novamente, quando nós propomos o rastreamento do câncer de mama, nós vamos aplicar uma tecnologia, que é um exame, em pacientes sem sinais ou sintomas do câncer de mama. E aqui eu estou trazendo para vocês justamente os sinais e sintomas que podem ser observados, mas aí já não é mais rastreamento, aí já é diagnóstico, tá? Mas é importante a gente enfatizar, porque é o maior conhecimento para nós, profissionais de saúde, e também lembrar que nós precisamos explicar isso aos nossos pacientes. Então, os principais sinais e sintomas são presença do nódulo, né, que a paciente chama que é o caroço, que ela observou, né? Geralmente, ele tem características favoráveis à malignidade, né, a invasão do tecido, que é a fixação desse nódulo, uma consistência mais endurecida e, na grande maioria das vezes, indolor. O câncer de mama pode estar relacionado com dor, sim, um percentual mais baixo, em torno de 5%. Na inspeção, nós observamos sempre a pele da mama e existem alguns tipos de câncer que podem acometer a pele, mudando essa coloração, né? Tornando uma cor mais amarelada, alaranjada ou até mesmo avermelhada. Alguns autores comparam esse tipo de alteração à casca de laranja, porque que é consequente a um edema linfático da pele, tá? Geralmente relacionado ao carcinoma inflamatório, que tem um prognóstico pior. A retração também da pele, a retração do complexo areopapilar, a retração da papila, também são sinais sinais importantes do câncer. A presença de gânglios aumentados nas regiões axilares, o primeiro impacto da metástase regional, né, do câncer na região axilar. E a descarga papilar sanguinolenta ou em água de rocha, que pode indicar também um carcinoma papilífero. Essa imagem é muito conhecida, né, uma imagem de vários limões, tentando exemplificar os sinais e sintomas, né, que são observados nas mamas. Então, nós temos aqui o endurecimento da mama, o sulco ou retração da mama, erosões na pele, já no câncer avançado, vermelhidão ou ardência, também já no câncer mais avançado, a descarga papilar, principalmente com características patológicas, que é geralmente unilateral, uniductal, que sai de forma espontânea, sujando até o sutiã da paciente, a roupa da paciente, e geralmente de coloração sanguinolenta ou em água de rocha. Aqui nós temos protuberâncias, ou que a gente chama de abaulamentos, aumento da vascularização, a retração da região central, que é a região da papila, assimetria, pele em casca de laranja, e nódulo que às vezes não vai alterar nada na parte externa da mama. Então, nós temos a propedêutica mamária. O que nós podemos utilizar na unidade de saúde? O exame clínico das mamas, além da nossa anamnese. Na anamnese é importante que nós observarmos
no caso do sintoma, né? O tempo de evolução. Paciente que vai para o rastreamento não tem queixa, não tem sintoma, não tem sinal. Então, o exame clínico da mama não tem nenhuma alteração, tá? E a solicitação da mamografia, a orientação que seja feita pelo SUS, que seja feita dos 50 aos 69 anos. Ultrassom mamária, ressonância mamária e tomossíntese mamária são outros exames que podem ser realizados na mama, porém, eles não estão associados ao rastreamento em populacional, tá? Eles são exames que vão estar assessorando o exame positivo. Nós temos as sociedades americanas, como o Colégio Americano de Radiologia, Colégio Americano de Cirurgiões, a Sociedade Americana do Câncer, e também as sociedades brasileiras de mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, concordam, né, que seria importante que esse rastreamento fosse um pouco antecipado, ao invés de iniciar aos 50 anos, iniciar aos 40 anos, para se ter oportunidade de pegar uma maior quantidade de alterações no rastreio, né? Porque a gente sabe que existe um percentual ainda importante de cânceres abaixo dos 50 anos, tá? O rastreamento mamográfico pode reduzir em 30% ou mais a mortalidade por câncer de mama, né? E uma particularidade do câncer de mama no Brasil e em outros países em desenvolvimento é que a sua incidência nas mulheres com idade entre 40 e 50 anos é proporcionalmente maior que a de países desenvolvidos. Então, por conta disso que se justifica, né, a gente não utilizar somente a partir dos 50 anos, e sim também a partir dos 40 anos. Então, eu estou informando para vocês a padronização do nosso Sistema Único de Saúde, que rege a nossa atenção primária em saúde, mas eu também estou fornecendo a vocês a informação das sociedades, né, relacionadas ao câncer de mama, que estudam, que diagnosticam o câncer nas suas especialidades, que também orientam que, ao invés de 50, se realize a partir dos 40. Aqui eu trouxe uma avaliação de uma imagem de uma paciente de alto risco, só para vocês terem uma ideia do diagnóstico. Onde na mamografia a gente não observa de forma nítida um nódulo. É uma mama que tem uma certa densidade e a gente observa essa área de assimetria, né, nessa região do quadrante superior lateral da mama esquerda. Na realização da ultrassonografia, observa-se já de uma forma mais suspeita, né, esse nódulo de formato irregular, de densidade, de ecogenicidade heterogênea, hipoecogênico, né, de contornos irregulares e de difícil delimitação, ok? Bastante suspeito. E no rastreamento das mulheres com risco populacional usual, nós temos também outra sugestão, que né, esse aqui eu peguei no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Regional de São Paulo, informando o rastreamento anual para mulheres entre 40 e 74 anos, preferencialmente com mamografia digital por conta da resolução do tecido, né, que dá para ver a imagem melhor. A partir dos 75 anos, o rastreamento deve ser individualizado e recomenda-se rastreio com mamografia para mulheres que têm expectativa de vida acima de 7 anos,
Portanto, uma avaliação das comorbidades é muito importante, né? E a ultrassonografia, né? Então, talvez alguns profissionais erroneamente achem que a ultrassonografia ela também vai entrar no rastreamento do câncer de mama. A ultrassonografia ela é um método auxiliar à mamografia no rastreamento, né? Então, ela pode também ser solicitada, mas ela não vai ser um exame indicado para o rastreamento. É um exame que ele tem uma melhor indicação em pacientes jovens por conta da densidade do tecido das pacientes jovens ser maior. E por isso a mamografia não ser a mais indicada. A mamografia, para ter uma boa avaliação das lesões, é importante que haja maior lipossubstituição, ou seja, substituição do tecido fibroglandular pelo tecido adiposo, certo? Que acontece naturalmente com o processo de envelhecimento, em pacientes que têm o tecido consumido através da amamentação, né? Então, é muito importante entender que a ultrassonografia ela é muito bem utilizada, ela nos ajuda bastante, mas ela não é considerada um método de rastreamento. E ela auxilia bastante as pacientes que têm mamografia com mama densa, tá? A ressonância também, ela não é utilizada como método de rastreamento e ela vai ser utilizada como um método de apoio para o diagnóstico do câncer de mama. E um exame que eu trouxe, que é a tomossíntese, para vocês tomarem conhecimento, não é um exame muito solicitado, porque nem toda a clínica tem a tomossíntese, mas nós já temos em Belém algumas clínicas. Não conheço ainda do uso, pelo menos aqui em Belém, no SUS, né? Porque nós não temos esse equipamento, pelo menos que eu saiba até o momento. E ele é uma mamografia digital que possui essa tecnologia da tomossíntese e que fatia, né? Não seriam só aquelas duas incidências, né? Crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, mas seriam outras incidências fatiando esse parênquima denso, né? Em busca da alteração para o melhor diagnóstico do câncer de mama. E em relação ao rastreamento das mulheres de alto risco para câncer de mama, não deve ser indicado com mulheres com menos de 30 anos, justamente por conta da densidade mamária. Mulheres com mutação nos genes BRCA1 ou BRCA2 ou com parentes de primeiro grau com mutação provada devem realizar o rastreamento anual com mamografia a partir dos 30 anos de idade. Mulheres com risco maior ou igual a 20% ao longo da vida, né, através do cálculo de modelos matemáticos baseados na história familiar, devem realizar o rastreamento anual com mamografia iniciando 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem. Por exemplo, a mãe teve com 40 anos, ela iniciaria com 30 anos, 10 anos antes. Tá? Trouxe isso apenas para vocês tomarem conhecimento, né? Geralmente vai ser mais o especialista que vai estar avaliando esses casos, mas é importante que, sim, o médico e o enfermeiro da atenção primária e a equipe de saúde conheçam, né? Saibam que existem pacientes que têm um risco maior. Mulheres com história de terem sido submetidas à irradiação do tórax entre 10 a 30 anos de idade devem realizar rastreamento anual com mamografia a partir do 8º ano após o tratamento radioterápico. Também é outro caso muito específico.
Mulheres com diagnóstico de síndromes genéticas raras, mas que podem aumentar o risco, como Lifraumene, podem outras, ou parentes de primeiro grau acometidos que devem realizar o rastreamento anual com mamografia a partir do diagnóstico. Às vezes, um fato assim que ocorre, pacientes que fazem cirurgia de mamoplastia, aquele tecido que é retirado, ele deve ser analisado. E muitas das vezes não tem nenhuma alteração radiológica, ou alterações muito discretas, e mulheres podem ter essas alterações, como hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ, né? E, no caso das doenças invasoras, carcinoma invasor de mama, devem realizar o rastreamento anual com mamografia a partir do diagnóstico. A gente sabe que, com toda a tecnologia que nós temos hoje em relação ao tratamento cirúrgico e os demais tratamentos para o câncer de mama, sempre se tenta preservar a mama, né? A gente só não vai preservar a mama nos casos muito avançados, mas nos casos em que o diagnóstico é precoce, se tem várias técnicas que se consegue preservar a mama. Então, essa paciente ela vai continuar realizando mamografia nessa mama que já foi acometida e tratada. E como previne o câncer de mama? A paciente ela vai em busca dessa informação. Ela não quer ter o câncer. E a gente sabe que a frequência está cada vez maior. Tem muito a ver com o quê? Com nossos hábitos de vida, né? Por isso que a atividade física, né? A partir aqui nós temos a imagem de pacientes na melhor idade, né? Na terceira idade. Mas a atividade física deve ser realizada sempre, né? Vai auxiliar no controle do câncer de mama. Também o controle do peso. A obesidade hoje é um dos fatores, assim como o alcoolismo, né, o aumento do etilismo entre as mulheres, fatores muito importantes para a presença. Então, o controle do peso, o emagrecimento e a suspensão, né, da ingesta do álcool e também, né, da redução do tabaco, vão ser fatores que vão melhorar, né, vão estar atuando na prevenção do câncer de mama. A alimentação com menos carboidrato, com mais frutas, legumes, verduras, uma menor quantidade de carne, principalmente carne vermelha, tudo de forma equilibrada, um aumento na ingesta hídrica, né, vai melhorar também o status imunológico da paciente e assim também agir na prevenção do câncer de mama. Rapidamente, falando do diagnóstico, né, não é o nosso tema relacionado ao câncer, ao rastreamento, mas quando existe um rastreamento positivo, a mamografia isoladamente, ela não vai fechar o diagnóstico. O diagnóstico é histopatológico, necessita de um espécime para ser analisado. E a retirada desse espécime pode ser feita através da biópsia por agulha grossa, né? Que é esse método que eu estou demonstrando aqui na imagem. Ela pode ser feita à mão livre, porém a mão livre geralmente em nódulos grandes, já não iniciais. Em nódulos subclínicos, ou seja, que não são palpáveis ou são de pequeno tamanho ou profundos, o ideal é que seja guiada pela ultrassonografia. E quando a imagem mamográfica são de lesões classificadas como microcalcificações suspeitas, categoria 4 ou 5 do BIRADS, que é a classificação radiológica que vai avaliar a mama, né, através da mamografia,
ultrassonografia e ressonância, né? Então, nesses três exames, nós temos a classificação do BIRADS. No caso, nosso do rastreamento, a mamografia mesmo, porque ela é a que detecta as microcalcificações suspeitas. Por isso que ela ainda é o padrão ouro para o rastreamento mamário. Aqui nós temos uma mesa dedicada, mostrando a presença de um mamógrafo embaixo da mesa, com a mama da paciente suspensa, né, para baixo. Existe uma marcação que a gente chama estereotáxica, que vai fazer o cálculo da distância entre a pele, no quadrante, para saber onde será realizada a biópsia a vácuo, né, que é através do mamótomo. Nós temos essa tecnologia aqui em Belém, e em alguns casos, a nossa regulação encaminha pelo SUS para a realização, quando são essas microcalcificações. Então, finalizando essa primeira parte do câncer de mama, nós vamos passar agora para o rastreamento do câncer de colo uterino. A Organização Mundial da Saúde lançou, né, novas diretrizes sobre a prevenção e tratamento do câncer cervical e indicou, né, que as mulheres pobres são as maiores vítimas da doença, né? A estratégia, né, pede exames regulares para 70% das mulheres em todo o mundo. E, em 2020, houveram mais de 500 mil mulheres com esse tipo de câncer, com óbito de 342 mil mulheres. Então, isso é muito sério, né? Aqui eu trouxe uma imagem, né, do marketing do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que o câncer do colo do útero é um dos principais tipos de câncer em mulheres e que ele tem prevenção e cura, principalmente se descoberto no início. Então, é um post que as mulheres, né, devem conhecer, e por isso, e a gente sabe que as mulheres elas vão atrás, sim, de realizar a coleta do preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. E o que nós precisamos? Nós precisamos que elas tenham acesso, né, acesso a essa tecnologia, que é uma tecnologia de baixo custo. E o Ministério da Saúde, né, ele assume um compromisso global de erradicação do câncer de colo do útero. Esse tipo de câncer está numa etapa diferente do câncer de mama. Por quê? Porque ele tem um fator que se relaciona diretamente com ele, que é o vírus do papiloma humano, o HPV. E hoje nós temos a prevenção primária para esse tipo de vírus, que é a vacina. Então, hoje nós já temos na rede pública a vacinação contra o HPV, que é a prevenção primária, o rastreamento diagnóstico, que é a realização do preventivo nas unidades de saúde, onde nós temos o setor de coleta, e em diagnosticando as lesões precursoras, realizar o tratamento antes da instalação da alteração invasora, que é o câncer. Então, qual é a nossa estratégia como profissionais de saúde? Aqui está em rosa, né? O exame de rastreio é a colpocitologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, mas nós temos a anamnese ginecológica, onde nós conseguimos observar se a paciente tem algum sintoma que a gente possa relacionar com câncer de colo. Também temos o perfil sexual da paciente, né, número de parceiros, a menarca, primeira menstruação, a sexarca, tá, primeiro coito, né? Vamos observar se a paciente usa preservativo, se já teve infecções sexualmente transmissíveis, né? Se entende o que é isso, se faz uso ou não de contraceptivo, de preservativo, né?
Após a anamnese, nós temos o exame ginecológico, onde nós observamos desde a vulva, a colocação do espéculo, vagina e colo do útero, e no toque também avaliando vagina e colo do útero e regiões anexiais. Também no exame ginecológico, no exame especular, a gente observa a característica do conteúdo vaginal, né, para também diagnosticar e tratar doenças mais simples, como as vulvovaginites. Uma outra propedêutica que pode ser utilizada é o teste do iodo, o teste de Schiller, que identifica lesões a partir da não captação desse iodo. Quando o colo não capta esse iodo, né, significa que pode ser uma lesão pré-maligna, visto que as células alteradas pelo HPV, elas se tornam com um núcleo maior, né, por conta do material genético do vírus introduzido, e um citoplasma menor, e também com um metabolismo maior, depletando as reservas de glicogênio do citoplasma, que é justamente o glicogênio depositado na célula normal que capta esse iodo. Então, na ausência desse glicogênio, na célula anormal, não vai haver a captação de iodo daquela área alterada. Pode ser visto a olho nu, né, mas também pode ser visto através da colposcopia, que é um método realizado e indicado após se identificar alterações da citologia. E em se observando a alteração da citologia, indicação da colposcopia com biópsia, né, principalmente a biópsia dirigida, né. A biópsia às cegas, ela só vai ser indicada quando a gente precisar realizar uma tentativa de diagnóstico, principalmente na região da endocérvix. A eczérese da zona de transformação, que é a EZT, além de nos indicar o diagnóstico do pequeno cone, também com as margens livres desse pequeno cone, se ter o tratamento da lesão. E naquelas lesões profundas, endocervicais, o cone clássico intra-hospitalar em centro cirúrgico. A avaliação anatomopatológica vai nos dizer o diagnóstico relacionado às lesões intraepiteliais ou precursoras do câncer e o câncer propriamente dito, a lesão invasora. Nessa imagem nós temos um perfil mostrando o útero, o colo sendo exposto ao observador através do exame especular, a realização da coleta, né, que nós utilizamos a espátula de Aire e a escova endocervical. Para nós obtermos células da estrutura chamada junção escamo-colunar, que é justamente a estrutura entre o tecido epitelial pluristratificado da ectocérvice, que é a região externa do colo, e o tecido glandular de camada única endocervical. A Organização Mundial da Saúde nos coloca sobre os cânceres, nós já falamos, né, dos acometimentos, cita muito, né, a vacinação contra o HPV. Eu lembro muito, eu gosto sempre de comentar isso nas aulas, que hoje é uma realização poder falar na palestra sobre a vacina, sobre a prevenção primária, visto que na minha época de estudante, nós ainda não tínhamos a vacina era estudo, íamos nos congressos, aquela ansiedade por ter a vacina para se erradicar o câncer. Hoje nós já temos a vacina quadrivalente instituída no calendário vacinal, em adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes de 9 a 14 anos, tanto meninas quanto meninos, visto que a infecção pelo HPV ela está relacionada com vários tipos de câncer, não só o câncer do colo uterino,
mas também o câncer de vulva, o câncer oral, o câncer de laringe, o câncer anal, e isso é muito, e câncer de pênis. Então, realmente, a introdução da vacina com os 4 subtipos mais frequentes, que é o 6 e o 11, relacionados à verruga, né, o condiloma, que apesar de ser uma lesão benigna, é uma lesão frequente e que incomoda muito a população, e também os HPVs oncogênicos mais frequentes, que é o HPV 16 e 18, estes sim relacionados ao carcinoma invasor, né, do colo uterino. O HPV 18, muito relacionado com o adenocarcinoma. Então, os dados mundiais indicam que o câncer de colo uterino ou câncer cervical, ele é o 4º mais frequente em mulheres em todo o mundo, né, uma estimativa de 604 mil casos novos, representando 6,5% de todos os cânceres em mulheres, né, segundo esse autor Fairley, de 2021. Esse valor corresponde ao risco estimado de 13,3 casos por 100 mil mulheres, a nível mundial. E as maiores taxas estão nos países da África. Nos indicadores, né, do Instituto Nacional do Câncer, nós temos que para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa é de 17.010 casos de câncer anuais, correspondendo a um risco estimado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres, a nível de Brasil. Então, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo ele ocupa a 6ª posição entre os tipos mais frequentes de cânceres, de uma forma geral. E na mulher, ele é o 3º câncer mais incidente, né, com uma mortalidade de 6.627 óbitos em 2020. Muitas famílias, então, né, sofrendo com a perda dessas mulheres. Dados para a região norte. Então, nós temos 20, vocês viram, né, que a nível nacional é 15, né, por 100 mil. Então, na região norte, 20 por 100 mil. Na região nordeste, a 2ª posição é 17,5 por 100 mil. Na região centro-oeste, a 3ª posição, 16,66 por 100 mil. Na região sul, 14,55 por 100 mil, 4ª posição. E na região sudeste, a 5ª posição, 12,93 por 6 mil. Como nós já falamos, o câncer de colo uterino, ele está relacionado com uma infecção persistente por alguns tipos de HPV, que são oncogênicos. Essas infecções que persistem estão relacionadas a 12 tipos considerados oncogênicos, e os principais que estão responsáveis por pelo menos 70% dos cânceres são HPV 16 e 18. Por isso, né, a introdução deles na vacina. Também tem o maior risco de progressão para lesões precursoras, e que, se elas não forem identificadas e tratadas, elas vão evoluir, né, ao longo do tempo para o câncer invasivo, carcinoma invasor. Dentre os cofatores associados à progressão da doença, nós temos o HIV, né, que é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, e a gente faz uma ênfase nas infecções sexualmente transmissíveis, que na identificação de uma infecção, nós precisamos, o Ministério da Saúde recomenda a investigação das demais infecções, né? Então, são a sorologia para HIV 1 e 2, a sorologia para avaliar a hepatite B e C, né, HBsAg anti-HCV, e o VDRL para o rastreio da sífilis. Outras condições imunossupressoras, como o tabagismo, né? Então, o tabagismo, ele age nas células, na imunidade celular local, né, nas células de Langerhans,
e essa depressão das células de Langerhans vão facilitar a introdução do vírus no tecido. A multiparidade, né, também fatores obstétricos, onde a paciente não teve uma boa abordagem, né, partos domiciliares, partos, múltiplos partos, né, com tempo reduzido, né, e o uso prolongado de contraceptivos orais por conta da exposição da junção escrânio-colunar. Queixas relacionadas ao câncer de colo uterino, ou seja, quando você tem a queixa, você já não vai mais conseguir rastrear o câncer. Você já vai diagnosticar o câncer. Na maioria das vezes, a paciente ela não tem nenhum sintoma que ela possa suspeitar do câncer de colo uterino. O colo uterino é um órgão, né? É a parte inferior do útero, mas é uma região do nosso corpo que a mulher ela não consegue avaliar. Ela precisa necessariamente ser avaliada por um profissional que vai colocar um aparelho no seu órgão vaginal, vai abrir e vai procurar localizar esse colo e assim olhar, né, caracterizar esse colo, ver se está um colo com aspecto normal. Mesmo a olho nu, o profissional observando e não vendo lesões, ele pode ter uma lesão que a gente chama de subclínica. Isso é avaliada através do raspado dessas células e através da colposcopia, através do teste do ácido acético e do Lugol. Então, é uma doença difícil de diagnóstico se não houver a realização do exame preventivo. Algumas queixas citadas que podem ser observadas na paciente é a sinusorragia, que é o sangramento que tem relação ou no ato sexual ou após o ato sexual, né, relacionado ao ato sexual. Alteração do fluxo menstrual, um fluxo muito mais intenso, um fluxo mais prolongado. Uma alteração desse fluxo, que a gente chama de metrorragia, um sangramento que fica por muitos dias, fica por mês, nunca para, a paciente não para de sangrar nunca, né? Quando ela para alguns dias, ela já torna a sangrar. E é interessante a gente observar que muitas das vezes essa paciente ela vai realizar o preventivo e ela é liberada porque ela está sangrando. E com sangramento não dá para fazer coleta. Então, os profissionais que ouvirem essa história, tentem enxugar o sangue e colher esse material. Porque senão essa paciente ela pode ficar sem diagnóstico por muito tempo. E às vezes só de olhar o colo você já vai ver que tem uma lesão vegetante, um colo cerado, colo destruído, né? Que já de repente tem um diagnóstico clínico. Secreção vaginal anormal com dor fétil, devido à necrose tumoral e ser um meio também de proliferação de bactérias, vai haver o odor fétido, né? Pútrido, né? Relacionado justamente à necrose. A secreção vaginal anormal com odor fétido, né? Então, aumento da frequência urinária, dor lombar e dor abdominal associada a queixas urinárias intestinais, já vai ocorrer justamente no câncer avançado, né? O câncer que anteriormente acomete já a bexiga e posteriormente acomete já a parte intestinal. Então, aqui na imagem ao lado, a gente mostra o estadiamento, né? A imagem relacionada ao comprometimento do colo, né? E o estadiamento, sendo que quando acomete a região anterior e posterior, né? Já é o estadio 4. Que é o que a gente não quer pegar, tá, gente? Bom, evoluindo para as nossas diretrizes do rastreamento do câncer de colo uterino de 2016, ainda vigente, no início do documento, nós temos o quadro 3, que fala da nomenclatura citopatológica e histopatológica utilizada desde o início do uso
do exame citopatológico para o diagnóstico de lesões cervicais e suas equivalências. Quando eu dou essa aula, né, geralmente para alunos ou do 6º semestre ou do internato, eu enfatizo muito o conhecimento desse quadro. Por quê? Porque é esse resultado que vocês vão receber nas unidades. Então, a maioria dos relatórios, eles deveriam estar já com essa classificação citológica brasileira, que é um ajuste em 2006 da classificação de Bethel, onde nós vamos ter as alterações benignas, que é normal, não indica nenhuma alteração. Nessa classificação, pela primeira vez, houve a introdução das atipias de significado indeterminado, que nas outras classificações não existiam. E as alterações propriamente ditas, né, que é o L-zil, que é lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, e o H-zil, que é lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Tá? E a própria AIS, que seria o carcinoma in situ, tá? O adenocarcinoma in situ e o carcinoma invasor. A primeira classificação desse quadro é a classificação de Papanicolau, que foi o autor desse exame, né? Descreveu a coleta, descreveu a coloração e também a descrição citológica. E fez uma classificação de leitura da lâmina de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. Existe o pareamento dessas classificações de Papanicolau com a classificação da OMS, que é de displasia leve, moderada, acentuada, carcinoma in situ e carcinoma invasor, com a classificação de Richard, que é muito conhecida, que é a NIC1, NIC2, NIC3, e o carcinoma invasor, que são as neoplasias intraepiteliais cervicais, essa nomenclatura antiga, tá? E hoje, utilizando a classificação histológica de 2006, que é pareia, né? Ao invés de ter 3 alterações, temos só 2. O baixo grau, ele está relacionado à classe 3 de Papanicolau, a displasia leve, que é o mesmo NIC1. E a H-zil, que é o alto grau, que é a lesão precursora, é essa alteração que nós precisamos diagnosticar e tratar, relacionada com a classe 3 também, displasia moderada e acentuada, NIC2 e NIC3. O segundo quadro dessa diretriz fala do encaminhamento, da conduta, tá? Então, relacionadas às lesões indeterminadas, possivelmente não neoplássicas, que nós chamamos de ASC-US, a conduta vai ser de acordo com a faixa etária. Então, a citologia veio ASC-US em pacientes com menos de 25 anos, repetir em 3 anos. Porque muitas das lesões das pacientes mais jovens, elas podem evoluir em até 70% dos casos. Entre 25 e 29 anos, deve-se repetir com 12 meses. E acima de 30 anos, que é a população mais importante, né, que vai ter uma incidência maior, repetir com 6 meses. As lesões escamosas, de células já escamosas atípicas, significado indeterminado, porém que nós não podemos afastar o alto grau, é chamada de ASC-H. ASC-H, você não pode afastar a lesão precursora. Então, se ela tem a possibilidade de ser lesão precursora, ela vai ser encaminhada para a colposcopia para avaliação de necessidade de biópsia, tá? Lesão, essa classificação da células atípicas de origem definida, ela não existe mais, tá? Então, vai ser atualizada. Lesão de baixo grau, também pela faixa etária. Com menos de 25 anos, repetir em 3 anos.
maior de 25 anos repetir em 6 meses, tá? A lesão de baixo grau persistente, ela deve ser encaminhada para colposcopia, né? Se você já tem 2 ou mais exames confirmando ao baixo grau, principalmente em pacientes acima de 30 anos, também vamos encaminhar para colposcopia. Mas o primeiro resultado não é obrigatório, tá? Lesão de alto grau deve ser encaminhado para a colposcopia. E, né, as suspeitas maiores de câncer, de lesão in situ também. A colposcopia é um exame com um aparelho chamado colposcópio, que tem várias lentes de aumento. E a colposcopia largada, nós utilizamos alguns reagentes para melhor visualizar as lesões. Aqui nós temos um desenho que mostra, né, a presença do HPV, né, que aproveita o trauma local da região para entrar no tecido e infectar a célula basal, tá? E a partir da contaminação dessa célula basal e da introjeção do seu material genético, né, como é uma célula totipotente, né, a célula basal, vai iniciar um processo de diferenciação celular inadequado, né, anômalo. E aí sim, há o desenvolvimento da lesão de alto grau, quando estiver relacionado com os HPV de alto risco, 16 e 18 e outros, ou de baixo grau relacionado ao HPV 6 e 11. Então, a mensagem principal: o câncer do colo do útero é considerado uma doença passível de erradicação. Como? Através da vacinação, da imunização, certo? Então, hoje nós temos uma estratégia, né, global proposta pela OMS para acelerar a eliminação da doença, pois é um problema de saúde pública a nível mundial, incluindo metas que devem ser alcançadas até 2030, como a vacinação de 90% das meninas contra o HPV até 15 anos, 70% das mulheres submetidas a um teste de rastreamento de alta performance aos 35 e aos 45 anos, que é um teste de biologia molecular. Nós ainda não temos isso no nosso Ministério da Saúde, mas muita discussão sobre o assunto. 90% das mulheres identificadas com lesões precursoras e câncer recebendo tratamento. Isso sim é possível no nosso meio. Queria agradecer a oportunidade, queria deixar essas informações, né, de uma forma bem sucinta, né, trouxe as principais informações sobre o rastreamento do câncer de mama e de colo uterino no nosso meio, sabendo que o câncer de mama é o principal câncer que acomete a mulher a nível regional, a nível nacional, né, no Brasil, e a nível mundial. E que o câncer de colo já esteve nesse primeiro lugar, com a aplicação desse método de rastreio. Hoje, ele não é mais o primeiro, e sim o terceiro a nível de Brasil. Na nossa região, ele ainda é o segundo, né? E a gente precisa continuar trabalhando, né, com força em relação ao acolhimento dessas mulheres. Eu queria deixar uma mensagem relacionada ao acolhimento e ao acesso dessas mulheres ao exame físico, ao exame de rastreio, tanto a mamografia quanto o preventivo. Eu sei que algumas mulheres não vão por medo ou por vergonha, mas muitas já têm a consciência, porque conheceram alguém que faleceu de câncer de mama ou colo, ou porque tem alguém na família, ou porque sofreram diante desse diagnóstico de familiares ou amigos. Então, nós, como profissionais da saúde, temos obrigação de informar, né, sobre esses 2 cânceres e também de acolher essas mulheres para que nós não deixemos, né, nenhuma de lado, né, que todas possam ser acolhidas e orientadas para o rastreamento desses cânceres que são tratados.